Há alguns domingos nós estamos estudando e trabalhando a figura do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa. E já no domingo passado, grandes coisas aconteceram aqui no momento exato da ceia do Senhor. No domingo anterior, aliás, já está vindo num crescendo desde da vinda do pastor Rick Bonfim e depois a seguir o Raízes. O Raízes veio primeiro. Não, o Raízes veio primeiro e foi tremendo, e depois o pastor Rick Bonfim, e está acontecendo, porque nós estamos dando a liberdade ao Espírito. Amados, a nossa intenção não é que a igreja só conheça acerca do Espírito Santo, mas é que pratique, porque sem isso nós, no mínimo, estaremos aqui fazendo papel inútil. Porque Jesus deixou para nós essa instrução, que nós estivéssemos cheios do Espírito Santo, se quisermos ser testemunhas dele. Não, eu não quero ser testemunha. Então aí você está fora do contexto completamente. E o texto que fala disso, nós lemos, vamos ler hoje de novo, e todas as vezes que formos falar, nós vamos ler, está em 1 Coríntios capítulo 12. Se você quiser conhecer acerca da regulamentação quanto aos dons espirituais, você precisa estar lendo ali em 1 Coríntios capítulo 12, quando o apóstolo Paulo, cheio da unção de Deus, disciplina isso. O tema da mensagem de hoje é Espírito Santo, um mistério precioso para nós. É um mistério. Há muitas pessoas que querem entender tudo acerca do Espírito Santo. É difícil, eu diria que é impossível, mas ele, pela sua própria capacitação, pelo seu próprio poder, nos dá a entender, e hoje nós vamos entender um pouco mais. Pregamos recentemente sobre a palavra de conhecimento e praticamos aqui a palavra de conhecimento, amém? Hoje, eu queria que os irmãos observassem que nada, absolutamente nada, nos planos de Deus, no reino de Deus, é colocado ao acaso. Nada acontece por acaso, tudo tem um princípio, meio e fim. E é interessante também nós notarmos que Deus já sabe o que vai acontecer no final, então Ele começa a preparar aquilo que Ele quer lá no final. Se Ele sabe que eu vou precisar de uma ferramenta lá no final, Ele já começa a me preparar para usar essa ferramenta. O que eu quero é que os irmãos, ao final da mensagem, que eu pretendo que não seja tão longa, porque nós queremos ministrar, nós estamos falando e praticando, é que os irmãos ao final possam entender perfeitamente, discernir essa relação Jesus com o Pai, que é exatamente a mesma nossa com o Espírito Santo. Você vai entender uma relação de dependência de Jesus com o Pai, de humildade, aprender a não questionar o Pai e nem tentar ser igual a Ele, muito mais maior que Ele. Você vai entender o mistério de Jesus sendo o próprio Deus, se fez Deus aqui, Ele não usurpou ser igual a Deus. Olha que coisa tremenda. É porque Ele vem no ministério de ser o Filho, e Ele ao mesmo tempo não quis ser o Pai. Ele falava com o Pai como se eles fossem desconectados nesse sentido. Não, eu faço só o que meu Pai falar. Mas eu quero conhecer o Pai. Quem vem a mim, vem o Pai. Aí complicou a cabeça. Peraí, mas eu e o Pai somos um. Mas somos um ou não somos um? E é por isso que às vezes nós confundimos. Explicar o porquê dessa necessidade de entendermos Jesus com o Pai. O dia que nós entendermos isso bem, e se entende com o Espírito, é uma palavra revelada. Eu tenho dito,
é uma ingenuidade muito grande nossa querermos entender a Bíblia sem ser através de revelação, porque ela é uma palavra revelada. E o dia que nós entendermos isso, e já estamos buscando o dom da palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, nós vamos clarear a nossa mente por um montão de coisas. É inevitável, irmãos, que falemos uma coisa de manhã, não repitamos de noite, falemos na reunião do Elo 3 e não repitamos, porque, aliás, o que eu quero é isso, que os irmãos comecem a multiplicar, e eu falo aqui, os irmãos falem ali, e falam ali, daqui a pouco nós estamos massificando aquilo para entendermos. Por exemplo, o exemplo que nós demos do casamento, para você entender um casamento, você tem que entender a figura de Jesus com a igreja. Assim como Jesus está para a igreja, o marido está para a esposa. E assim como a igreja está para Jesus, a esposa está para o marido. Se você desconectar isso daí, não vai dar certo. E quem programou isso? Deus. Então, quando ele pensou, antes mesmo de tudo existir, ele já foi lá e disse, no fim vai ser assim. E ele então começa a fazer as coisas. A mesma relação do Espírito Santo. Você não pode entender um Espírito Santo separado de tudo. Eu vou pegar a matéria do Espírito Santo e eu vou ficar aqui com ela e eu vou estudar o Espírito Santo. Não, Deus eu conheço, Deus é o soberano, Jesus é o Filho, aquele que morreu por nós na cruz, eu já estudei tudo, eu tenho livros que falam de Jesus, mas agora eu quero estudar só o Espírito Santo, eu quero trabalhar com o Espírito Santo. Não vai dar certo. Você não pode desconectar o Espírito Santo de Jesus e de Deus. O Espírito Santo é Deus, amém? Jesus é Deus, amém? E o Pai é Deus. Mas o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Pai. Está claro isso? Falamos isso domingo, e você guarde, por favor. O papel de cada um tem que estar muito claro. Quem morreu na cruz não foi o Espírito Santo, e nem foi Deus, mas foi o Filho, que é Deus. Pastor, como é que eu vou entender isso? Primeiro de tudo, você tem que ter dependência e humildade. Estar em perfeita harmonia, intimidade, linha direta com o Pai. E o que eu desejo é que você compreenda que há pessoas que estão tentando pegar parte dos dons e utilizar sem usar outros. É necessário. Conquanto que você possa não ter os 9 dons descritos em 1 Coríntios 12, é importante que você tenha ao menos um, e busque o segundo, e busque o terceiro, mas o que você vai entender é que há um certo tipo de dom que você, se quiser trabalhar só com este, não conhecendo os demais, você vai ter enorme dificuldade. E é isso que nós queremos passar nessa noite. Nós dividimos os dons espirituais, tanto ensinamos isso no Raízes, quanto temos falado aqui, em 3 blocos. O primeiro bloco, dons de revelação. Os dons de revelação são os dons do saber. Então, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Depois vem um outro bloco, dons de inspiração, também chamado dons vocais, que são a profecia, línguas, expressão em outras línguas não conhecidas, né? E a interpretação de línguas. E o terceiro bloco, dons de poder, que a gente chama também dons do fazer, dons em ação, é a fé, dons de cura e operação ou operações de maravilhas, que é mais que um milagre. Eu só vou destrinchar um pouquinho aqui sobre a relação de Jesus com o Pai e nós com o Espírito Santo, e hoje o Espírito Santo disse assim:
Senhor, eu peguei um dia desses e falei palavra de conhecimento, que o Senhor me disse isso, isso, isso. E eu conversando com Deus, Ele me deu uma palavra de conhecimento e disse assim: hoje nós vamos falar de fé. Mas eu quero que você saiba que essa fé aqui não é a fé que você precisa, a fé salvífica. Não é a fé que você tem para aceitar a Jesus. Qualquer pessoa pode usar a fé para aceitar Jesus. Isso não teria sentido. Você imagina, primeiro eu vou batizar você no Espírito Santo, eu vou te controlar, vou te dominar, depois eu vou te oferecer Jesus para você usar a fé e aceitar Jesus. Não tem sentido. É por isso que um ladrão, uma prostituta, um bandido entra ali e usando a fé, o que é a fé? Acreditar naquilo que está sendo pregado sem ver. E ele se lança e diz: eu quero isso para a minha vida. Isso é fé. Mas esta fé dos dons de poder não é esta fé. Essa fé é para operar milagres e sentir o agir de Deus. E eu quero falar um pouquinho dela daqui a pouquinho. E você vai sair daqui nesta noite com essa fé. Eu quero que você saia aqui capacitado com essa fé. Quantos querem isso? Diga amém. Amém. Não gostei. Amém. 1, 2 e já. Amém. Se vocês tinham esse, por que deram outro amém, irmão? Já tinham esse guardado aí. Não é? Vocês vão ver que é possível. Mas não depende só de vocês. A fé para aceitar é contigo. Quantos querem Jesus hoje no seu coração? Aqui, uma turma aqui de pessoas que não, os ímpios e tal, que não aceitaram Jesus. Quem quer Jesus? É com você. Aí você diz: eu quero. Olha, vem aqui, sua vida vai mudar. Aí diz: eu creio que minha vida vai mudar. Aí você veio. Mas esta fé que nós vamos falar hoje, que estão dentro dos 9 dons do Espírito, os dons de poder, dons de ação, é uma fé para operar milagres. E amado, se você disser: pastor, não quer brincar desse negócio, não. Operar milagres, eu já sou servo de Deus, já está bom demais. Mas, meu amado, você vai encontrar umas situações que só milagre para você sair delas. Você vai estar diante de uma sinuca que você disse: agora eu não sei o que eu faço. Eu vendo ou compro? Eu caso ou não caso? E aí você vai, pela palavra de conhecimento, ouvir Jesus dizer assim: vai, faz. Aí você tem que usar essa fé aqui. Você tem que se lançar. Irmãos, olha que interessante. Quando Deus pega Jesus e coloca aqui na terra e diz que Ele vai ser a pessoa que Ele, Deus, está colocando para salvar o mundo e fazer todas essas coisas e estabelece com Ele a conexão, nós sabemos que Jesus não era metade homem e metade Deus, amém? Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, se Ele era 100% Deus, eu quero crer que Ele tinha onisciência, amém? Ele tinha onipotência, amém? Ele não tinha exercido ainda a onipresença. Não se viu aqui em nenhum lugar. Jesus estava aqui, de repente fechou o olho e estava lá. Por quê? Porque não era a hora. Mas o nosso Jesus é onipresente. O Espírito Santo é onipresente. E Deus é onipresente. É algo que você precisa entender, porque foi combinado isso, foi acertado, não tem nada errado. Foi acertado assim com Deus. Havia uma colocação de Deus, parece que combinou com Jesus, disse: olha, você vai lá, mas você vai ficar tão empolgado, cuidado para você não passar o meu lugar. Porque se você passar o meu lugar, eu não estou com medo de perder o meu lugar, mas as pessoas não vão acreditar em você. Você precisa provar para as pessoas que as pessoas podem fazer, porque você pode fazer. Exemplos. Por que Jesus precisou ir para o deserto ser tentado? De quê? Será que Deus teve dúvida e disse assim: agora eu estou num problema, porque Noé falhou comigo, Moisés falhou comigo, Deus pensando, Abraão, eu falei tanta coisa com ele, ele amarelou, foi lá para o Egito, ainda falou uma mentira, e eu acho que eu vou te dar
vou fazer como um amigo meu gosta de falar, eu vou fazer um double check aqui. Eu vou mandar esse Jesus para o deserto para ver se ele vai aguentar mesmo. Vocês acham que foi assim, irmãos? Não. Ali ele começa a mostrar, vocês vão passar por isso, e eu, se eu passo, você passa. E ele passou como homem. Por que ele passou como homem? Teve fome. Teve fome. Ele estava ali, depois de 40 dias, ele teve fome. Por que ele passou? Porque é uma relação que ele diz, eu estou fazendo aquilo que meu Pai está mandando fazer. Amados, para dar certo a nossa vida com Deus, um segredinho você vai escrever, guardar, colocar na penteadeira da sua casa. Você tem penteadeira em casa, irmão? Não tem não, né? Penteadeira, que negócio antigo. Vai botar lá na cristaleira. Esse você não tem mesmo. Vai colocar no espelho. Vai botar onde? Está voltando à moda. Você vai colocar lá, escrito, para você não esquecer. Você precisa estar se lembrando que Deus é Deus, você não é Deus. Mas que Deus te usa e faz da sua vida como se você fosse um Deus. Porque há coisas que nós só fazemos se for Deus. Enrolei? Deus falou assim com Moisés, você vai lá, vai falar com o faraó, e eu vou te enviar como um Deus. Mas ele não era Deus. Mas quando ele chegou na frente de faraó, a impressão que tinha é que ele era Deus. Eu fico pensando assim, o faraó pensa assim, camarada saiu daqui, esse camarada era meu filho, aqui o filho da minha filha, meu queridão aqui, chapa meu. O que deu nesse camarada, que esse camarada ficou tão poderoso? Irmãos, eu lembro que quando eu mudei-me para Vitória, no Espírito Santo, que é a minha terra, no Espírito Santo, e fui lá, trabalhei na igreja lá, saí de São Paulo, saí daqui, fui para São Paulo, fui para lá pela empresa, e eu estava na igreja, mas normal, e trabalhava, um ativismo, né? Um ativismo. Eu era líder daquilo, e não sei o quê. Quem quer fazer? Não tem ninguém, não, eu faço, deixa comigo que eu faço. Então, saí de lá e volto para Niterói. Quando eu volto, foi aquele encontro maravilhoso aquele ano de 86, onde a igreja que eu estava passou por um avivamento estrondoso. E eu também fui batizado no Espírito Santo, e Deus me capacitou, e a gente começou a fazer o trabalho. E um dos primeiros lugares que a gente foi lá. Eu, minha esposa, meu irmão, que já faleceu, a esposa dele, o filho, a filha e os respectivos cônjuges. E ali Deus operou maravilhas numa noite ali, na igreja, libertação, cura e tal. E Deus usando vários, usou a mim também. Quando acabou o culto, o pastor era muito meu amigo. Ele tinha sido pastor lá na cidade que eu nasci, lá no interior do Espírito Santo. Tinha sido muito, ele era muito amigo da família, ele tinha muita intimidade comigo. E ele me chamou num canto, pastor Azer, botou a mão no meu ombro assim e disse assim, só me diga uma coisa, é você mesmo? Eu digo, doutor. Ele era muito engraçado, ele coçou a cabeça e disse, mas por que você não fez isso quando estava aqui? Por que você teve que ir embora e voltar para fazer? E eu disse assim, porque o tempo de Deus era esse, e eu não conhecia aquilo que hoje eu conheço, e eu não tinha a intimidade que hoje eu tenho. Imagino que o faraó deve ter olhado para Moisés assim. E eu imagino que as pessoas olhem para alguns assim, mas o que é isso? Mas aquela ali? Quantos exemplos nós temos? Mas o que nós não podemos perder é que ainda que as pessoas cheguem para nós, olha fulano, olha, vem aqui, e o nome se ficar famoso, então colocar uma faixa ali fora, vai entrar gente pelas janelas e ficar pinhado de pessoas aqui. Mas é que você entenda o seguinte, eu não sou Deus. O dia que você pensar que você é Deus, você já morreu e não foi informado. Essa é uma coisa que você precisa escrever. Todo o tempo, nunca, nenhum minuto sequer, você vai poder prescindir desse poder
e dessa ação de Deus na sua vida. Nenhum momento. Quando você achar que agora eu já estou na pista, empurra que eu vou, aí você já vai para o precipício. Estamos combinados nisso? Isso nós precisamos ter. E esse tempo todo Jesus fez isso. O tempo todo. O seu ministério, os 3 anos e pouco aqui, o tempo todo ele mostrou. Nós vamos dar alguns exemplos. Mas ele fez o tempo todo, ele fazia questão de dizer, eu não falo de mim, eu falo do meu Pai. Eu falo o que ele manda falar. Eu estou subordinado a ele. Eu sou a videira verdadeira. E todo mundo, ele é a videira verdadeira. Eu disse, mas o meu pai é o agricultor. Primeiro bloco, e agora eu quero passar bem rápido para entrar aqui na fé, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Como é que você quer usar a fé para curar se você não tem a palavra de conhecimento? O que é a palavra de sabedoria? Nós falamos um pouco mais aquele dia sobre de conhecimento, mas é de sabedoria. E que são primas irmãs, eu disse aqui, tem hora que você pensa que é conhecimento, é sabedoria e conhecimento. Não, são as duas juntas. Eu vou colocar bem numa linguagem popular. É a capacidade divina que você tem para agir corretamente com as coisas de Deus. Não está nem escrito aqui, eu não sei nem se eu vou saber repetir. Pera, vamos lá. É a capacidade divina que você tem, porque recebeu, é divina, não é sua, é divina, para resolver corretamente os problemas, as situações. E tem gente que recebe de Deus e faz errado. Deus fala, eis que vou levar o Joel para a África. Ele desce do púlpito e diz, Joel, você vai para a África. Mas não era para dizer. Ele esqueceu de esperar o tempo. Mas antes eu vou ensinar ao Joel os dialetos lá da tribo que eu quero que ele vá. Aí o Joel já está pregando, passaporte, falta de sabedoria. Ou então, alguns irmãos que por falta de sabedoria divina, dizem assim, ó, Deus está me mostrando aqui agora que você tem um câncer. A pessoa, bum! Morreu de câncer, não de infarto. Ele matou o cara. Faltou sabedoria. A palavra de sabedoria é tão interessante que muitas vezes ela não deve ser dada. Ela é para você agir, mas ela não deve ser entregue. A palavra de conhecimento é também um dom divino, tudo é dom divino, que você recebe para conhecer o que é que está acontecendo. E eu até colocaria no que eu estou explicando o conhecimento primeiro, a sabedoria depois. Conhecimento, conheci, e agora o que é que eu faço com isso? Com essa batata quente na minha mão? Usei de sabedoria. O que está acontecendo no mundo espiritual? E não tem nada a ver com a nossa experiência. Por que às vezes a gente se estraga isso? Porque nós usamos a nossa experiência. Eu tenho experiência, eu já trabalhei, já fiz isso, já passei ali, já fui na igreja tal, já fiz um curso de sei o quê, já ministrei sobre isso. Isso é a sua experiência. Isso é a sua experiência. Mas não tem nada a ver com a sua experiência, mas com a experiência com Deus. Aí sim. A sua experiência humana não, mas é com Deus. Isso você não pode deixar de, deixar o Espírito Santo agir. Isso é humildade, humildade. Conhecer as coisas espirituais pela sua mente é um erro. Você não vai conseguir. Discernir as coisas espirituais, a Bíblia diz que só se discerne com o Espírito. E o Espírito Santo vem sobre o seu espírito humano e fala que é o único canal que nós temos com Deus, é o Espírito. Ele não fala com a carne e nem fala com a alma. Ele fala com o Espírito. Sabemos disso. A Shalom está careca, principalmente eu, de saber disso, né? Então, a palavra de conhecimento é quando Deus... Você quer ver um exemplo de sabedoria? Jesus, eu não vou falar de Jesus, tá? Tem outros exemplos na Bíblia, com outros, mas eu só quero de Jesus, porque eu estou fazendo
a relação de Jesus com o Pai? Tem vários, mas sabedoria, e essa também serve para outras, serve para conhecimento também. Vou usar essa para sabedoria. Jesus e a mulher adúltera. Jesus e a mulher adúltera. Ele disse assim: o que é que eu vou fazer aqui agora? E muita gente fica tentando descobrir o que é que Jesus estava escrevendo na areia. Uma coisa que não tem nenhum significado, nada. Uns chegam a acrescentar. Ele estava escrevendo o pecado de cada um. Meu amado, se ele fosse escrever o pecado de cada um na areia ali, de 10 daqueles ali não cabia no terreno todo que ele estava. Não tem nada a ver com isso. Ele estava ali porque era um hábito das pessoas. Eu vi meu pai, quando meu pai estava pensando um negócio que ele não sabia, assim, nós estávamos sentados assim na beira de um toco lá no interior, assim. Ele sentava e ele ficava assim, mexendo assim no chão, na areia, assim. Aí um dia eu perguntei: o que é que o senhor está escrevendo aí, pai? Ele falou: não, estou pensando. Não tem gente que fica pensando, fica assim? Ele está dando corda no ouvido para Deus falar com ele. Não é? Essa é nova, essa família Mendes não conhece não, tem que rir, hein? E quando é antiga, a família Mendes não ri mais. Estou cansado. Então ele estava ali e disse assim: o que é que eu faço? Eu já sei o que é que eu vou fazer, porque eu já tinha a palavra do conhecimento. Mas eu vou pensar aqui, eu levanto, sopro todos esses desgraçados adultos que estão aqui e mato todo mundo. Não, peraí, mas não vai funcionar, porque... Então, ali ele vai e usa uma palavra de sabedoria. Olha só, vamos fazer o seguinte: quem não tem pecado aqui, pode atirar a primeira pedra nela, porque era a lei. Foi pego adultério, tem que apedrejar e matar. Pode atirar. Ninguém atirou. A mulher foi embora, os homens foram embora, e ele disse: cadê aqueles que estavam te acusando? Foram embora. Nem eu te acuso. Mas o versículo não morre aí, cuidado, hein? Você viu? Jesus ama até as adúlteras. Não, ele ama qualquer tipo de pecador, mas ele disse: vai e não peques mais. Palavra de conhecimento. Também com Jesus, em Mateus 9, no versículo 4, 5, você vai ver que trazem um homem, uma maca para Jesus curar. Entra pelo teto e coloca lá. E aí Jesus perdoa os pecados dele. Você tem já o texto aí? Vê o versículo anterior, por favor, meu nobre jovem. Mais anterior. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em sua maca. Observando-lhes a fé deles que estavam trazendo, não a fé do paralítico, disse Jesus ao paralítico: tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns escribas diziam consigo mesmos: este homem blasfema. Diziam com quem? Consigo mesmo. Esse homem blasfema. Sem microfone. Esse homem blasfema. É absurdo, não é? Perdoar pecado. Isso é o fim da pecada. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, questiona: por que cogitais o mal em vossos corações? Tomaram um susto. Palavra de conhecimento. Irmão, você pode até orar por uma pessoa que está enferma. Se ela falar: eu estou enfermo, ora, qual é a sua enfermidade? Aqui no joelho, põe a mão aqui. Mas o que Deus quer é que você vá à casa de alguém, ou vai orar por alguém, ou esteja orando, e Deus te revela: essa pessoa tem uma mágoa no coração. Palavra de conhecimento. E ele precisa ser curado dessa mágoa. Então, às vezes, nós estamos orando por uma coisa e a pessoa não tem aquela coisa que nós estamos orando, porque faltou conhecimento. Discernimento de espíritos. Esse é um dos dons que você não pode deixar de ter. Pastor, eu quero escolher só um. Então escolha esse, porque você não vai ser enganado. Não é discernimento de espírito não, tá, irmãos? É de espíritos. Espírito diabólico, espírito humano, espírito de Deus.
Você tem que discernir qual dos três que está agindo. Quando você discerne isso, às vezes você nem precisa orar. Quando você discerne isso, às vezes você precisa orar dobrado. Jesus, quando indagou os seus discípulos, e vocês estão dizendo por aí, e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Pedro, não foi carne que te revelou, não foi você, isso não vem de você. Carne é gente, é homem, não foi você. Isso não é habilidade humana. Você não sacou isso não, Pedro. Mas quem te revelou foi o Pai. Então Jesus viu no Pedro o discernimento, por discernimento, que o Espírito Santo tinha falado com ele. Mas esse mesmo Pedro está lá, Jesus, eu vou para Jerusalém, eu vou passar lá, porque eu vou lá para ser entregue, que eu vou ser morto. Não vai. Não há hipótese, só se passar por cima do meu cadáver. Não vai. O senhor tem que ficar aqui, o senhor não pode ir. Arreda-te de mim, Satanás. Discernimento de espírito. Deixa eu dar uma explicação aqui, irmãos. Pedro não estava endemoniado. Pedro estava sob influência do demônio. O demônio entrou na mente dele e mandou ele falar aquilo. Pedro não estava com um demônio no corpo, tá ok? Não que ele não pudesse estar. Judas estava. E andou com Jesus e foi um dos 12 que Jesus mandou e deu a ele os poderes. Ele foi em dupla, Judas era um da dupla ali, com alguém. Ok? Mas não era isso, não era o caso. Os dons de inspiração, profecia, línguas e interpretação de línguas, que eu não vou me deter nisso aqui agora, mas eu só vou dizer, profecia, muitas pessoas pensam de profecia, todos nós somos profetas de Deus, ou não somos porque deveríamos ser. E eu estou planejando, num futuro não muito longo, criar na igreja uma escola de profetas. Pastor, como é que é ensinar, falar profecia? Eu não estou te falando isso. Eu estou dizendo que você vai aprender a ser o porta-voz de Deus. E profecia nada mais é do que isso. E ela existe para edificar, exortar e consolar. Passou disso? Discernimento de espírito. Ou é do homem, ou é do diabo. Ok? Olha como é que as coisas estão entrelaçadas. Mas chega no dom de poder, vem o dom de cura, de toda sorte de enfermidade. Na alma, no corpo, né? Operações de maravilhas, que é intervir no curso normal da natureza, por exemplo, contrariando as leis naturais. Eliseu usou muito isso, Elias usou muito isso, né? Operações de maravilhas. E a fé, que está dentro desse bloco de dons de curar. E esse é o que eu quero que você preste atenção nesta noite. Os outros não são descartados e descartáveis, não devem ser descartados, melhor dizendo, não. Mas eu quero que você se atenha a esse de hoje, porque eu vou orar pela sua vida e você precisa sair daqui com esse dom da fé. Vou repetir para você que essa fé não é a fé salvífica, não é a fé que você diz, não, eu quero aceitar Jesus, pela fé eu vou aceitar. Não é esta fé. Este aqui, tanto não é, que este aqui só é concedido a você por meio do Espírito Santo. E Ele distribui a quem lhe apraz os dons todos, para atuar do jeito que Ele quer, no momento que Ele quer. E aqui nós vamos ver como é que é essa atuação da fé. Eu defini para mim, você sabe que eu sou um definidor emérito, né? É a alavanca que nos move de uma inércia para algo que esperamos vai acontecer, que cremos vai acontecer.
Essa fé é isso aqui. Eu estou aqui e está entrando um negócio aqui embaixo e eu não sei como é que vai fazer, e vem a palavra de conhecimento e diz: sai desse lugar, sai desse lugar, e você precisa pular. E aqui, como vocês estão vendo, tem 4 metros de altura aqui. Estão vendo isso, irmãos? Pela fé, amém? 4 metros de altura aqui. E você tem que pular. E eu digo: e se eu pular, eu serei salvo. Eu não vi ser salvo antes, mas eu tive que pular. Então eu exerci esse dom como uma alavanca que me levou para lá. Tomou susto, meu filho? Você achou que seu pai não ia conseguir pular esses 4 metros? O médico ali pegou, como é que chama o negócio lá? O estetoscópio. Ele já ficou com ele na mão ali, assim, opa. Deixa eu dar um exemplo bíblico disso, para você entender o que é fé. É a fé para operar um milagre, fé para operar uma cura. É aquela que disse assim: se eu não fizer isso, não vai acontecer aquilo. Mas se eu fizer, vai acontecer. E se não acontecer? Não é problema meu, mas eu tenho que fazer. E sem isso, não vai acontecer. Por quê? Porque você não fez. Antes de dar o exemplo bíblico. Aqui. Irmãos, vocês querem ver acontecer? Põe a mão ali no irmão e o irmão vai tremer e vai ficar curado. Eu acho que vai. Eu também acho. Vocês acham que vai? Acho que vai. E se não for? Não sei, não foi. Mas, irmão, põe a mão. Põe a mão. Então, a fé é a alavanca que faz você partir do que estou pensando para o que eu estou fazendo. Quantos estão entendendo? Está muito enrolado, irmãos? Não? Só os inteligentes estão entendendo, hein? Quantos estão entendendo? Duvido que vocês vão dizer que não. Depois dessa, né? Mas vamos dar um exemplo bíblico. Vamos lá em Êxodo, capítulo 14. Quantos estão ainda aí? Diz eu. Moisés está chegando com o povo. E lá vem o povo. Let my people go. Moses. Hein? Lá vem ele, e o povo vem. Não, 3, 4 milhões de pessoas. 600 mil homens, diz a Bíblia. Está mentindo, pastor? Não, mas as mulheres, crianças e tal. Mas está chegando, vamos lá. Let my people go. Sabia que você ia botar um reverb aqui. Gosta do reverb. Aleluia. Vamos cantar que saímos do Egito. Saímos do Egito. Vem comigo. Saímos do Egito. Moisés está nos levando. Vocês têm que ter palavra de conhecimento para entender a letra que eu vou falar, irmão. De repente, irmãos, alguém fala assim: Moisés, olha para trás. Eu falo: não gosto de olhar para trás. Mas olha um pouquinho. Quando ele olha, vem aquela poeirada lá longe. Pocotó. Faraó está vindo aí. Porque aí Faraó, diz a Bíblia, que se arrependeu de ter soltado. Falou: não, eu vou buscar. O que é isso? Tiraram a minha mão de obra toda daqui? Eles eram os escravos, a mão de obra. Vamos aí dá de cara com o mar. Aí eles ficaram em desespero. E agora? O mar na frente, Faraó vem ali. Como é que faz? Versículo 13. Então Moisés encorajou o seu povo, dizendo: não temais, permanecei firmes e vereis o que Yahvé fará hoje mesmo, para vos salvar a todos. Fé. Porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais os tornareis a ver. E Yahvé combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Mas quando os camaradas se aproximaram, versículo 15, aí Moisés
Certamente tem uma confusão, gente. E agora, vamos para lá, vem para cá, quem vai? Não, faz uma parede. Mas eles já não sabiam que o anjo agora vai se preparar, ele vai se colocar atrás para impedir que eles venham. Vocês conhecem a história, né? Então o Senhor indagou a Moisés: por que clamas por mim? Dize aos filhos de Israel que marchem avante. Irmãos, eu estava lendo a Torá, e tem um rabino muito conhecido, famoso lá da época, tinha, né? E ele escreveu, e eu acredito nisso, porque a história é com eles mesmos, né? E ele disse, sabe que momento? Esse é o exemplo que eu vou dar das fé aqui. O momento é o seguinte, que Moisés disse assim: gente, bora! Cai para dentro do mar, porque nós vemos os filmes e pensamos que o mar fez assim, abriu. É seco, passa, aí é mole. Aí até a mamãe passava. Sabe o que o rabino disse? Que eles entraram dentro d'água e começaram a entrar, e quando a água chegou a uma certa altura, o mar se abriu. Eu creio, porque Deus nunca fez nada fácil para nós. Você que é crente, é tudo fácil para você? Tenta abrir um comércio ali para você ver como é que vai ser difícil. Agora vai abrir um inferninho para você ver como é que é rápido. Para nós é tudo difícil, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus quer que nós creiamos nele. Se for muito fácil, você não vai crer. E todo empecilho, a gente fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Assim está ruim demais, está difícil, me ajuda. Aí ele vem com a mão de poder, porque você está sob os domínios dele. E eles entram e o mar começa a abrir. E tem uma experiência que eu li num livro, eu achei fantástica sobre isso também, de uma pessoa que foi visitar lá nos Estados Unidos, uma fazenda, acho que eu já contei isso aqui uma vez, há muito tempo, e ele vai com um carro, aquelas fazendas ali, por exemplo, na região da Virgínia, eu já passei ali, um negócio lindo. Então você está na beira da estrada, não tem cerca, você vai lá para dentro do mato, lá para dentro daquela coisa bonita, lá na frente tem Aí você chegou perto da cerca da porteira, e o camarada foi com o carro, e quando ele chegou a porteira fechada, ele viu que estava fechado, ele viu, como diz na roça, a tramela lá, né? Ele viu lá fechado. E ele parou o carro e ficou buzinando: bibi, bibi, bibi. Ninguém veio abrir a porteira. Absolutamente ninguém veio. Aí ele falou: vamos embora. Aí ele saltou do carro, olhou e foi até a porteira. Deixou o carro ali e foi até a porteira. Olhou, mexeu, deve ter um interruptor aqui. Não tem, rapaz. Deus que trouxe tecnologia, primeiro mundo, Estados Unidos, e a casa do camarada estava lá no fundo, mas muito longe depois da porteira. Não dá para ir lá, não. O que é que eu vou fazer? Aí ele entrou no carro. E algo disse para ele assim: caminha um pouco mais com o carro para frente. Quando ele caminhou, a porteira abriu sozinha. Aí eu passei, para voltar, o cara lá vai me dizer, eu fui embora. Mas ele chegou lá, cumprimentou o cara e tal, e depois disse: cara, aconteceu isso, isso, isso. Eu cheguei, a porteira não abriu, aí depois eu saltei do carro, contou toda a história, e disse: mas depois eu andei rodei um pouquinho a roda. Ele disse: porque ali tem um sensor no chão. Quando você puser a roda ali, a porteira abre. Muitas vezes, amados, nós estamos caminhando muito tempo, falta-nos a fé. A fé é esse passo final, é esse dizendo: põe a mão. Fé para curar. E às vezes nós estamos falando: Senhor, o Senhor me deu um dom de cura. Quantas pessoas dizem: olha, me disseram que eu tenho um dom de cura. Pastor, ora para mim, para ver se eu tenho um dom de cura. E a resposta é simples, querido: vai para o hospital e começa a orar pelos enfermos. Logo você vai ver se tem dom de cura. Não. Essa alavanca, essa fé, ou a falta dela, porque ela está disponível. Tudo que pedimos ao Espírito Santo, Ele vai nos dar para o trabalho dele. Como não vai dar? Ele não é doido. A falta disso na nossa vida, ou o emperramento dela na nossa vida, é que está nos impedindo de sermos vitoriosos.
Deus está dizendo assim, olha, tem um lugar para você lá nos Estados Unidos, e você fica esperando os Estados Unidos chegar a você. Compra passagem, amado. Pega o voo. Se Deus falou e está mandando você ir, é isso que tem que fazer. Essa é a fé. Aquelas pessoas, eu estou orando a Deus, está dentro de casa ele lá, debaixo do cobertor, um saco de pipoca, comendo, falando, Senhor, manda o meu emprego, Senhor. Mas ele não distribui o raio do currículo para lugar nenhum. Estava ouvindo um pastor falar um negócio um dia, achei interessantíssimo, isso é verdade. E ele tinha um culto para empresários, que não, está ruim. Ele falou assim, vou orar aqui, os comerciantes, tem as lojas, vem aqui na frente, vem as pessoas, o que está acontecendo? Não vende, não passa ninguém na porta da minha loja. Se bem que tem loja que não dá nem vontade de passar, que parece que os caras vão agarrar, a gente fica arrastar para dentro, sequestrar. Mas enfim, não passa ninguém, não olha, então vamos orar e Deus vai mandar cliente e etc. Então, olha que coisa interessante, irmãos, orou, quantos têm fé que isso vai acontecer? E a igreja disse, amém. Ele disse, agora irmão, vai para a sua loja, muda a vitrine, pega o que estava aqui, passa para cá, dá uma arrumada, vê se está sujo e limpa, pendura a peça dali, passa para cá, faz alguma coisa, amigo. Isso é a fé. É como se fosse a fé. O ato de você colocar a mão na pessoa, ou partir para subir o obstáculo que está à sua frente, é muito importante. Deus não vai fazer por você aquilo que você precisa fazer. Não vai. Não porque Ele não queira ou não possa, é porque senão você não vai entender qual é a sua parte no processo. Se Ele fizer tudo por você, você não vai entender. Se você fizer tudo para o seu filho vai nascer um bobão, vai crescer um bobão, não sabe fazer nada. Por quê? Porque você fez tudo por ele a vida toda. Ele tem 38 anos. Mamãe. Não pode, amigo. Hein? Não pode. Eles estão rindo, mas é sério. Existe desse tipo de gente aí. Que nós não criamos as pessoas. Você tem que lutar. Não, deixa que eu morro. Por ele eu morro. Por ele eu luto. Por ele eu arrebento. Aí ele cresceu intacto. A primeira gripe que ele tem, ele cai morto. Por quê? Ele não aprendeu. E eu quero, nesse momento, oferecer esse dom da fé na sua vida. Quantos querem ter esse dom da fé? Amém. Fé de curar, não é a fé, essa você já teve, você já aceitou Jesus. Quantos têm? Vamos ficar de pé. Antes de orar por você, deixa eu te dizer uma coisa sensacional. Nesse momento é o momento X da questão. Não é esse momento que você vai sair para beber água. Você vai aguentar 5 minutos aí. Você não vai perder o melhor. Que agora é que nós vamos ministrar sobre a sua vida. Deixa eu te explicar uma coisa interessante para você guardar. No ato de você vir aqui à frente, eu sei que você vai vir, eu quero que você venha. Se você não vier, eu vou te arrastar para cá, que você tem que vir, porque isso é coisa boa demais. Quando você vier para cá, você vem assim. Quando você vier para cá, você venha assim. Eu vou e nada vai me impedir de ir. Primeira coisa. Isso é uma decisão sua. Pastor, eu preciso ter fé para ir. Ô, irmão, você também precisa ter fé para ir embora para casa. Hein? Eu vou fechar a igreja daqui a pouco, você vai ficar aí orando a Deus. Eu devo ir para casa, Senhor? Não é? Não, essa fé você tem. Isso aí não é fé. Você tem que tomar a decisão. Eu vou, eu quero. Nada vai me impedir. O que é nada vai me impedir? Vergonha. Muitos têm vergonha nessa hora. Eu vou lá na frente, Deus me livre, não vou não. E você sabe quem tem mais vergonha? Aqueles que acham que são mais usados por Deus. Ele diz, eu já sou professor disso, professor daquilo, sou líder do ministério, agora eu vou para lá e o pastor vai descobrir que eu não tinha fé para curar. E eu estou preocupado com isso, irmão? Estou não. Então você vai vir e diz, nada vai me impedir. Quando você chegar aqui à frente, você precisa deixar Deus ver no seu coração que você quer que Ele seja Deus na sua vida, e não você seja o Deus.
Deu para entender? Você vai ser Deus, Deus vai ser Deus na sua vida. Você precisa entender isso. Isso significa dizer que Ele manda e você só tem um direito: obedecer. Terceiro, Ele não vai te dar essa metralhadora para você guardar dentro de casa. Você tem que estar dizendo nessa terceira coisa: Senhor, eu estou pronto a ouvir o que o Senhor quer de mim. Me dá a palavra de conhecimento. Aí você vai começar a buscar. Me dá a palavra de sabedoria. Porque você já imaginou, irmão, se Deus te capacita com o dom de curar, você sai curando até quem não é doente? Igual dizem, não sei se é uma história ou verdade, e a pessoa: eu vou curar, vou estar curando. Deus está curando, virou para um homem, para uma mulher, e disse: Deus está curando a sua próstata. Aí o pastor disse assim: a mulher não tem próstata. Ele pensou que era aquela mulher ali. Ele falou assim: mas Deus vai dar uma e vai. Parece brincadeira, né, irmãos? Nós temos que ter palavra de conhecimento e de sabedoria para poder orar e curar. Você não pode ter só: Senhor, eu só quero aqui o filé mignon, dom de curar. Não, meu irmão, você tem que ter o dom de discernimento de espíritos. E aí você vai começar a buscar hoje. Pastor, então não é melhor só orar por nós, pelos outros? Nós já estamos fazendo isso aqui na igreja. E você pode em casa começar a orar: Senhor, eu quero palavra de sabedoria, eu quero palavra de conhecimento, me ensina, me ajuda. Mas o dom de curar vai vir pela fé, o dom da fé. E eu deixei para o finalzinho uma coisa: você vai começar a usar ele dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Você tem lá um fogão, você tem lá uma caixa de fósforo, você tem ali uma cafeteira, tem um pó de café, doido para fazer café, mas nem põe o pó na cafeteira, nem acende o fogo, não vai sair café. O que eu estou dizendo com isso? Nós vamos começar a usar isso dentro de casa. Tem muitas pessoas que estão embarreiradas por falta de fé. Eu vou fazer e Deus vai agir. Eu vou experimentar aqui agora. Causou uma confusão na sua casa, uma briga, o marido ficou bravo nesse dia, ou a mulher, ou a criança, não sei o quê. Você vai dizer: em nome de Jesus, eu vou parar com isso aqui agora. Espírito maligno. Às vezes você vai dizer para a pessoa, mas às vezes você não vai dizer. Você vai dizer para você: eu não aceito isso aqui dentro da minha casa. A minha casa é uma casa de oração também. A minha casa é um lugar onde Deus habita. E pela fé, isso não vai mais existir aqui. Agora as pessoas já começam: pastor, semana que vem eu não vou vir à igreja porque eu acho que o meu marido vai pedir para ficar em casa. Irmão, começa a já orar agora. Mas ele é duro, então começa a orar anteontem. Senhor, nada vai me impedir, e eu vou tomar posse, e eu vou dar uma palavra para ele, e ele não vai me impedir. Eu vou dizer um exemplo desse, porque é um exemplo que às vezes a esposa ou o marido não é crente. Mas outra coisa: pastor, eu estou desconfiado que eu não vim não, porque eu estou com uma leve sensação que eu vou ficar doente semana que vem. Você vai exercer essa fé na sua vida e na sua família. O que vai acontecer com isso? Você vai passar a ser menos dependente das pessoas. Você só vai depender das pessoas quando for para fazer um jugo igual. Mas não ficar com pires na mão o tempo todo e nunca crescer. Nunca crescer. Então nós vamos ir aqui à frente, os que quiserem, eu vou fazer essa oração. E logo a seguir, eu e mais algumas pessoas que eu vou nomear, nós vamos orar por algumas curas. Há pessoas aqui nesta noite enfermas. Então todos aqueles que não têm esse dom espiritual de 1 Coríntios capítulo 12, o dom da fé, para operar milagres, e querem receber esse dom, vem aqui. Por enquanto sem música, tá?
Aí depois no outro, de repente, a gente vai fazer que nós vamos operar e vamos curar. Em nome de Jesus.